Imagina isso. Você está no centro do gramado. Estádio Azteca, México, 100 milhões de pessoas assistindo, a final da Copa do Mundo, o jogo mais importante da história do futebol. E você se abaixa, amarra a chuteira. E com esse gesto simples, esse gesto que ninguém esperava, você trai o contrato milionário, desafia a maior marca esportiva do planeta e reescreve as regras do jogo para sempre, sem dizer uma palavra, sem pedir permissão. Só você, a câmera e a audácia de quem sabe exatamente o valor que tem. Essa é a história de Pelé. E do truque que mudou o marketing esportivo para sempre. E se você quer entender como um homem conseguiu vencer dentro e fora de campo, como ele transformou uma chuteira em arma de poder, como ele provou que lenda não se constrói só com talento, mas com timing, ousadia e inteligência pura, aperta esse botão de inscrever agora. Deixa o like, porque o que você vai ver nos próximos minutos não é só futebol, é cinema. É estratégia. É a prova de que algumas pessoas não jogam o jogo. Elas reescrevem as regras. Vamos lá. Junho de 1970. O mundo está em transformação. A Guerra Fria congelou metade do planeta em paranoia. Os Estados Unidos afundam no pântano do Vietnã. A juventude queima sutiãs, solta os cabelos e grita por liberdade. A televisão em cores chega aos lares. E pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo será transmitida assim, em Technicolor, em tempo real, para todos. O futebol deixa de ser esporte, vira espetáculo global. E no meio disso tudo, há um homem. Um homem pequeno, franzino, com pernas que parecem frágeis demais para carregar o peso de um país inteiro, mas carregam. Edson Arantes do Nascimento. Pelé, 29 anos, 2 Copas conquistadas. 1958, aos 17 anos, quando ele chorou de alegria nos braços de Garrincha. 1962, quando uma lesão brutal o tirou do torneio logo no início, e o Brasil venceu sem ele, mas com sua sombra gigante pairando sobre cada partida. E 1966, a Copa que quase acabou com tudo. Inglaterra, o gramado molhado, os chutes assassinos, os adversários que não queriam jogar futebol, queriam destruir. Cada entrada era uma mensagem clara. Você não vai passar. E não passaram. O Brasil foi eliminado na primeira fase, humilhado, destroçado. E Pelé, carregado do campo com a perna inchada, os ligamentos gritando de dor, jurou que nunca mais voltaria, que Copa do Mundo era coisa do passado, que ele já tinha dado tudo o que podia dar. Mas aí tem uma coisa sobre lendas. Elas não sabem ficar quietas, elas não sabem aceitar o fim, elas sempre voltam, sempre encontram um jeito. E Pelé voltou, não porque queria, mas porque o Brasil implorou, porque a ditadura militar viu nele a ferramenta perfeita de propaganda. Porque a seleção estava em reconstrução e precisava de um símbolo, de esperança, de algo que lembrasse ao mundo que o Brasil ainda sabia jogar futebol. E Pelé, contra todos os instintos de autopreservação, disse sim, voltou. Mas voltou diferente. Ele não era mais o garoto prodígio de 58, não era mais o rei invencível. Ele era um homem cansado, um homem que tinha visto o pior do esporte, que tinha sentido a dor, a traição, a violência disfarçada de jogo. Ele sabia que 1970 seria sua última Copa, sua última chance de provar que ainda era o melhor, ou de morrer tentando. E foi nesse contexto, nessa pressão absurda, nessa mistura de desespero e redenção, que a história da chuteira começou. 2 semanas antes da final, concentração da seleção brasileira. Pelé está deitado na cama. O quarto é simples, paredes brancas, ventilador velho girando no teto. Ele segura uma bola nas mãos, fica olhando, girando, pensando. O telefone toca. Ele atende. Do outro lado, uma voz alemã, educada mas ansiosa, um executivo da Puma.
a marca rival, a marca que luta com unhas e dentes para desbancar a Adidas do trono do futebol mundial. E eles têm uma proposta que muda tudo. Pelé, queremos que você use Puma na final. Silêncio. Só isso, só aparecer com a nossa chuteira. Nem precisa jogar com ela o tempo todo, só amarrar. Na frente das câmeras, antes do jogo, o mundo inteiro vai estar assistindo. 100 milhões de pessoas. E quando eles virem você, o maior jogador de futebol de todos os tempos, usando Puma, o executivo não termina a frase. Não precisa. Pelé entende perfeitamente. Não é sobre futebol, nunca foi. É sobre imagem. É sobre associação. É sobre transformar um momento em eternidade. É sobre pegar o símbolo máximo do esporte e usá-lo como arma de mercado. Mas tem um problema. Pelé tem contrato com a Adidas. Contrato milionário, exclusivo, que o impede de usar qualquer outra marca em competições oficiais. E a Copa do Mundo não é qualquer competição. É a competição. Quebrar esse contrato na frente do mundo inteiro seria suicídio profissional, processo judicial, perda de credibilidade, traição. E ainda assim Pelé não desliga o telefone. Ele escuta a oferta, escuta os números, escuta a promessa de que se ele fizer isso, se ele tiver a coragem de desafiar o sistema, ele não será só um jogador, ele será uma revolução. Então Pelé sorri, aquele sorriso. O sorriso de quem acabou de ver o jogo todo, o jogo dentro e fora de campo, o jogo de poder, de estratégia, de manipulação de imagem. Porque Pelé não é burro, ele nunca foi. Ele cresceu pobre, descalço, jogando bola com meia cheia de jornal nas ruas de Três Corações. Ele aprendeu que no mundo, talento não basta. Você precisa ser esperto, precisa saber quando atacar, quando recuar, quando fingir e quando surpreender. Repara nisso. Pelé não disse sim, mas também não disse não. Ele ficou no meio, no lugar mais perigoso e mais brilhante que existe, o lugar da ambiguidade, da possibilidade, do e se. Ele desliga o telefone, não assina nada, não promete nada, mas também não recusa, e nos dias seguintes ele treina normalmente. Usa a Adidas, conversa com os companheiros, joga suas partidas, vence. O Brasil vai avançando. Quartas, semifinais e finalmente a final. Brasil x Itália, o confronto dos gigantes. A seleção do futuro contra a seleção da tradição. E o mundo inteiro para. Fábricas fecham, escritórios esvaziam, famílias se reúnem ao redor da TV. Pela primeira vez, o futebol é transmitido em cores: amarelo, verde, azul. As cores vibrantes do Brasil contra o branco imaculado da Itália. E todo mundo quer ver Pelé. Todo mundo quer ver se ele ainda é o rei, se ele ainda consegue, se 1970 será a coroação ou o fim. Mas ninguém, absolutamente ninguém, espera o que está prestes a acontecer. Ninguém imagina que antes da bola rolar, antes do primeiro toque, antes do primeiro grito da torcida, Pelé vai fazer algo que nenhum atleta jamais fez. Algo tão simples, tão visual, tão perfeitamente calculado, que vai entrar para a história não pelos gols que ele fez, mas pelo gesto que ele escolheu. Porque lenda não se constrói só com talento, lenda se constrói com timing. E o timing de Pelé sempre foi perfeito. 21 de junho de 1970, Estádio Azteca, Cidade do México. O calor é insuportável. O sol bate direto no gramado, como se o céu estivesse tentando derreter tudo. A altitude também não perdoa. 2.240 metros acima do nível do mar. O ar é rarefeito. Cada respiração parece incompleta. Os jogadores sabem que vão sofrer, que vão correr menos, que cada sprint vai queimar os pulmões, mas nada disso importa, porque é a final da Copa do Mundo. E ou você vence, ou você desaparece.
Os vestiários estão em silêncio. Do lado italiano, Giacinto Facchetti, o capitão, reza baixinho. Roberto Bonicenha amarra as chuteiras com as mãos tremendo. Eles sabem contra quem estão jogando. Sabem que o Brasil não é só um time. É uma força da natureza. É Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão, Carlos Alberto. É o futebol arte. O futebol que não precisa machucar para vencer. Só precisa existir. Do lado brasileiro, o clima é diferente. Há nervosismo, claro. Mas há também confiança, uma confiança silenciosa, profunda, do tipo que só quem já esteve no topo conhece. Zagallo, o técnico, caminha entre os jogadores, bate no ombro de cada um. Não diz muita coisa, não precisa. Ele sabe que essa equipe não precisa de discurso, precisa de liberdade. E Pelé? Pelé está sentado no banco, sozinho, olhando para o chão. As mãos seguram as chuteiras. Ele olha para elas como se fossem armas, como se fossem extensões do próprio corpo. E então, ele levanta a cabeça, olha para o técnico e faz um sinal. Um sinal pequeno, quase imperceptível. Eu vou entrar primeiro. Zagallo franze a testa. O quê? Eu vou entrar em campo antes de todo mundo, sozinho. Por quê? Pelé sorri. Aquele sorriso. Confia em mim. E Zagallo confia. Porque quando Pelé pede algo, você não questiona. Você obedece. Você deixa o rei fazer o que o rei sabe fazer. Comandar, liderar, controlar a narrativa. E é exatamente isso que Pelé está prestes a fazer. Ele sai do vestiário, sozinho. Caminha pelo túnel. Os passos ecoam. O barulho da torcida começa a crescer. 107 mil pessoas dentro do estádio, mais milhões assistindo de casa, o mundo inteiro de olho. E Pelé emerge do túnel. Camisa 10, amarela, brilhante, quase divina sob a luz do sol. Ele caminha até o centro do gramado. E para. As câmeras seguem. Claro que seguem. É Pelé. É o maior jogador de futebol de todos os tempos. E ele está sozinho, no meio do campo, antes do jogo começar. O que ele vai fazer? Vai rezar? Vai comemorar antecipado? Vai mandar uma mensagem? Ele se abaixa, coloca o pé esquerdo no gramado e começa a amarrar a chuteira, devagar, com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se aquele fosse o momento mais importante da vida dele. E talvez seja, porque ele sabe que as câmeras estão focando. Ele sabe que o diretor de TV, lá na cabine de transmissão, está gritando: fecha no Pelé, fecha no Pelé. Ele sabe que nesse exato segundo, 100 milhões de pessoas estão olhando para os pés dele. E ele sabe exatamente o que elas vão ver. A câmera fecha. Close no pé, close na chuteira, close nas listras, e o mundo inteiro vê. Não são 3 listras, são 4. Puma, guarda essa imagem. Nos escritórios da Adidas, na Alemanha, o telefone toca. Um executivo atende. Do outro lado, a voz trêmula de um assistente que está assistindo à transmissão ao vivo. Senhor, tem um problema enorme. Pelé está usando Puma. Silêncio. O quê? Pelé está usando Puma. Na final da Copa do Mundo. Agora, ao vivo, 100 milhões de pessoas assistindo. O executivo larga o telefone, corre até a sala de reuniões, liga à TV e vê Pelé, o maior jogador de futebol do planeta, o homem que tem contrato exclusivo com a Adidas, amarrando uma chuteira Puma no centro do gramado do Estádio Azteca. Na frente do mundo inteiro, ele grita: como isso foi possível? Advogados são acionados, contratos são revisados, telefones tocam freneticamente. A Adidas está em pânico, porque isso não é só uma quebra de contrato, isso é humilhação pública. Isso é traição transmitida ao vivo. Isso é o símbolo máximo do futebol dizendo, na frente de todos, que a Adidas não importa. E na Puma, do outro lado, champanhe, gritos de comemoração, abraços, porque eles conseguiram. Conseguiram o impossível. Pelé usou Puma, na final da Copa do Mundo. O golpe de marketing mais audacioso da história do esporte acabou de acontecer. E eles venceram. Só que não. Porque Pelé não terminou. Repara de novo.
Ele está amarrando a chuteira. Devagar, calmamente. A câmera ainda focada nele. E quando ele termina, quando ele aperta o último nó, quando ele se levanta, a câmera abre. E você vê. Ele está usando Adidas. As 3 listras estão lá, como sempre estiveram, como sempre estarão. O que aconteceu? Pelé usou a Puma para amarrar, só para a câmera pegar, só para o mundo ver. E depois, em silêncio, trocou de volta para a Adidas antes do jogo começar. Ele tinha 2 chuteiras. Uma Puma, que ele usou para o ritual, para o show, para a câmera, e uma Adidas, que ele usou para jogar, para vencer, para fazer história. O truque perfeito. A Puma conseguiu a exposição que queria. Milhões de pessoas viram a marca. Viram Pelé usando Puma. Viram a associação. Missão cumprida. A Adidas manteve o contrato intacto, porque tecnicamente Pelé jogou com Adidas. Ele venceu com Adidas. Ele levantou o troféu com Adidas. Nenhuma cláusula foi quebrada. Nenhum processo poderia ser aberto. E Pelé? Pelé mostrou algo que ninguém tinha mostrado antes. Ele mostrou que não joga só futebol. Ele joga o jogo. O jogo todo, o jogo dentro e fora de campo, o jogo de imagem, de poder, de estratégia. Ele mostrou que é maior que qualquer marca, maior que qualquer contrato, maior que qualquer expectativa. Ele mostrou que é Pelé. E Pelé não obedece regras. Ele cria as próprias. A partida começa. E Pelé joga. Joga como se cada toque na bola fosse uma resposta. Como se cada drible fosse uma mensagem. Como se cada passe fosse uma obra de arte pintada em tempo real. Ele não está jogando futebol. Ele está provando um ponto. Ele está mostrando para o mundo que o truque da chuteira não foi sorte, foi estratégia, foi controle, foi poder. Aos 18 minutos, Pelé recebe a bola no meio de campo. Levanta a cabeça, vê Jairzinho correndo pela direita. E toca. Um passe perfeito, milimétrico, que corta a defesa italiana como uma faca. Jairzinho domina, chuta, gol. Brasil 1-0 Itália. A torcida explode. 100.000 pessoas gritando ao mesmo tempo. E Pelé não comemora. Ele só olha para a câmera. E sorri, aquele sorriso. Aos 21 minutos, a Itália empata. Boninsegna recebe na área e chuta forte. A bola entra. 1-1. O estádio silencia. A tensão volta. E Pelé respira fundo, porque ele sabe que esse é o momento de decidir, de provar, de vencer. Segundo tempo. Aos 20 minutos, escanteio para o Brasil. Rivelino cobra. A bola sobe e gira. E Pelé sobe junto. Cabeceia. A bola entra. Golaço. Brasil 2-1 Itália. Aos 25 minutos, Pelé recebe na área. Domina. Vê Jairzinho livre. Toca. Jairzinho chuta. Gol. Brasil 3-1 Itália. Aos 41 minutos, Pelé toca para Jairzinho. Jairzinho cruza. Carlos Alberto chega de trás em velocidade e solta a bomba. A bola entra no ângulo. Um dos gols mais bonitos da história das Copas. Brasil 4-1 Itália. Fim de jogo. Tricampeonato mundial. A taça Jules Rimet fica para sempre no Brasil. E Pelé, com a camisa 10 encharcada de suor, com o sorriso mais largo do mundo, com a chuteira Adidas nos pés, levanta o troféu sobre a cabeça. E ele sabe que não foi só o futebol que venceu naquele dia. Foi a inteligência, foi a ousadia, foi a capacidade de entender que lenda não se constrói só com gols. Lenda se constrói com escolhas, com gestos, com símbolos. Anos depois, a história vaza. Executivos da Puma confirmam. Sim, eles pagaram Pelé para usar a chuteira. Não, ele não quebrou o contrato com a Adidas. Foi tudo calculado, tudo planejado, tudo perfeito. Executivos da Adidas confirmam. Sim, eles ficaram furiosos no começo. Não processaram Pelé. Porque tecnicamente ele não fez nada errado e porque processar Pelé seria suicídio comercial. Você não processa uma lenda. Você aceita, você aprende, você se adapta.
E Pelé, quando perguntado sobre o truque da chuteira, só sorri. Aquele sorriso. Aquele mesmo sorriso de quem sabe exatamente o que fez, de quem sabe exatamente o valor que tem, de quem entende que ser o melhor não é só sobre habilidade, é sobre timing, é sobre presença, é sobre saber que às vezes o gesto mais simples, amarrar uma chuteira, pode valer mais que 1000 gols, porque Pelé não era só um jogador, ele era um acontecimento, e acontecimentos não obedecem regras, eles criam as próprias. Você assiste ao futebol e pensa que está vendo um esporte, mas não está. Você está vendo arte, você está vendo estratégia, você está vendo um homem que entendeu, antes de todo mundo, que a imagem é tudo, que o símbolo é poder, que o controle da narrativa vale mais que qualquer contrato. E naquele dia, no Estádio Azteca, sob o sol escaldante do México, Pelé não só venceu a Itália, ele venceu o sistema, ele venceu as expectativas, ele venceu a história, com uma chuteira, com um sorriso, com a certeza absoluta de quem sabe, no fundo da alma, que lenda não se explica, lenda se vive. E se você ainda duvida, se você ainda acha que isso é só futebol, responde uma coisa. Quantas vezes você já viu alguém mudar o mundo amarrando um sapato? Pois é, Pelé viu e fez. Porque no final das contas, essa história não é sobre futebol. Não é sobre chuteiras, não é sobre marcas. É sobre um homem que entendeu algo fundamental, algo que poucos entendem, algo que faz a diferença entre ser bom e ser lendário. Ele entendeu que você não precisa escolher entre jogar o jogo e mudar as regras. Você pode fazer os dois. Ao mesmo tempo, na frente de 100 milhões de pessoas, e sair vitorioso. Esse é o legado de Pelé. Não são só os gols, não são só os títulos. É a capacidade de transformar cada momento, cada gesto, cada decisão em algo maior, em símbolo, em história, em lenda. E é por isso que décadas depois, quando você fala de Pelé, você não fala só de futebol, você fala de genialidade, de ousadia, de um homem que não teve medo de desafiar o sistema, de quebrar expectativas, de ser maior que qualquer marca, que qualquer contrato, que qualquer limite imposto. Você fala de alguém que entendeu que a verdadeira vitória não está só no placar. Está na forma como você joga, está nas escolhas que você faz, está na narrativa que você controla. E naquele 21 de junho de 1970, Pelé controlou tudo, o jogo, a imagem, o mundo, com uma chuteira.